Olá, tudo bem? Boa noite, minha amiga e meu amigo. Nós queremos agradecer a sua presença. Nós somos a TV 65 e esse é o programa Com Fé. É o nosso cafezinho laico toda quinta-feira, em que eu, pastor Oliver Costa Goiano, juntamente com você, vamos analisar um tema que bombou na semana, numa análise política, sempre com viés religioso. Convida o seu padre, convida seu pastor, convida seu líder de matriz africana, o seu irmão de fé, sua amiga, para que esteja aqui conosco. Mesmo aqueles que são ateus, agnósticos, todos são bem-vindos para a reflexão de toda quinta-feira. E hoje nós vamos conversar sobre o seguinte tema: alinhamento político das Forças Armadas. É correto? Eu sei que a produção tem algumas perguntas, então vamos ouvir. Produção, o que vocês trazem para nós hoje? Pastor, a inclusão de militares em cargos civis, desde ministérios a cargos de segundo e terceiro escalão, vem intensificando a discussão sobre o uso político das Forças Armadas. Na opinião do senhor, essa política militar pode vir a, no futuro próximo, prejudicar o Brasil, causando novamente uma ditadura militar? Vejam, diante dessa pergunta, eu quero trazer para vocês a Lei número 7.524, de 17 de julho de 1986. Só para lembrar que é uma lei do período civil, ou seja, uma lei pós-ditadura. E assim diz a lei referida: o presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Respeitados os limites estabelecidos na lei civil, é facultado ao militar inativo, independentemente das disposições constantes dos regulamentos disciplinares das Forças Armadas, opinar livremente sobre assunto político e externar pensamento e conceito ideológico, filosófico ou relativo à matéria pertinente ao interesse público. O que é interessante nessa lei é que ela diz que esse direito de manifestação política é apenas para o militar inativo, aquele militar que nós falamos que está na reserva. Esse sim pode se manifestar politicamente. Nós estamos vivendo um momento perigoso em nosso país. O ex-ministro da Saúde, que é um general, foi a um palanque, a um ato político com o presidente da República. Vocês lembram que aconteceu isso nos Estados Unidos, ainda no governo Trump? Em que um general estava andando ao lado do presidente Trump e dias depois ele foi para a televisão e pediu desculpas à nação. As Forças Armadas são uma instituição de Estado e não de governo. Por isso essa lei, dentre outras, dentre estatutos dos militares, que proíbe que os militares se manifestem politicamente. O que eu acho interessante é que nós vimos muitas pessoas nas eleições de 2018 alertando para que o risco que o Brasil se tornasse numa Venezuela. Mas nós estamos vendo uma venezuelização do Brasil para a extrema-direita, em que militares estão tomando partido, os quartéis, a caserna, não pode tomar um partido político. As Forças Armadas e as forças auxiliares, estou falando dos policiais militares no Brasil, são instituição de Estado. Nós estamos vivendo um momento que daqui a pouco nós vamos ter levantes de policiais militares. Nós vimos greves de policiais militares lá no Nordeste, no Ceará, e como nós percebemos que havia uma politização nos quartéis. Nós vimos agora em Recife, em manifestações, nós vimos que houve tiros de borracha, pessoas perdendo a vista. De onde saiu a ordem para atirar nessas pessoas que estavam se manifestando pacificamente? Muitas pessoas dizem, olha, eles estavam desobedecendo alguma espécie de lei. Mas em outras manifestações, quando se defende fechamento do Supremo, fechamento do Congresso, que são atos criminosos, os mesmos policiais não vão lá e coíbem isso. Sempre quando eu falo dos policiais aqui, das Forças Armadas, eu quero reconhecer o valor que eles têm. Eu quero reconhecer o valor estratégico que as Forças Armadas têm. E existem excelentes militares, excelentes policiais militares, e é para esses que eu quero dizer. Nós precisamos ser contra a politização dos quartéis, senão não haverá quem recorrer. O Exército e a polícia não pode ser nem da esquerda nem da direita. Sabe, isso me lembra um texto bíblico maravilhoso, porque a Bíblia, na minha visão, tem respostas para todos os temas. Lá no livro de 2 Samuel, capítulo 15, a partir do verso 24, o rei Davi está fugindo do seu filho Absalão. E levam a Arca da Aliança,
que era uma caixa de madeira revestida de ouro, tinha um valor espiritual simbólico muito profundo. E quando Davi está indo para o exílio e levam a Arca da Aliança, Davi diz, não, levem a arca de volta, porque a arca pertence ao Estado e não a mim. Vamos ver isso? 2 Samuel 15, 24 a 26. Eis que também Zadok ali estava, e com ele todos os levitas que levavam a arca do concerto de Deus. E puseram ali a arca de Deus, e subiu Abiatar, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei a Zadok, torna a levar a arca de Deus à cidade, que, se achar graça nos olhos de Deus, ele me tornará a trazer para lá, e me deixará ver a ela e a sua habitação. Se, porém, disser a mim, não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como parecer bem aos seus olhos. Davi não se locupletou do seu direito de rei para pegar um instrumento de Estado, que era a Arca da Aliança, um instrumento de Estado e religioso, para si mesmo. Por isso que o Exército não pertence ao presidente da República. O Exército não pertence a nenhum governador. As polícias militares, o Exército, a Aeronáutica e a Marinha pertencem ao Estado brasileiro. É um risco muito grande que haja um alinhamento militar com a política. É inconstitucional, é incorreto. E que pena que o Exército não puniu o general referido. É um erro que eu espero que seja reparado. Pastor Oliver, é sabido que a incompetência da gestão do Pazuello ocasionou milhares de mortes. E mesmo assim a gente ainda encontra seguidores ferrenhos da ideologia bolsonarista. Como é que se explica isso? Bem, em primeiro lugar, eu penso que é importante que entendamos o que é o bolsonarismo. E eu tenho ouvido muitos estudiosos dizendo que o bolsonarismo é anterior a Bolsonaro. Ou seja, existe nas populações uma porcentagem pequena que é extremamente autoritária. Cerca de 12% a 20% em qualquer nação do Ocidente defendem posturas autoritárias. Essas pessoas estavam órfãs de um líder. E esse líder chegou, 30 anos na política, hoje o nosso atual presidente, e com um discurso radicalizado que agita essas bases. Eu imagino que a eleição de 2018 ela precisa ser entendida sempre num tripé de apoio ao bolsonarismo. O primeiro, o combate à corrupção. Em segundo lugar, o mercado, ou a ideia do livre mercado. Em terceiro lugar, a pauta de costumes e a religião. Vejam, vocês viram que com a saída do ex-ministro Sérgio Moro do governo Bolsonaro, os seus índices de popularidade não diminuíram. O que prova que aquilo que Sérgio Moro representava, ainda que eu ou você ou algumas pessoas questionem os métodos que ele utilizou, aquilo que ele representava, o combate à corrupção, não é a força do bolsonarismo. Então, aqueles que eram contrários à corrupção ou aquilo que entendiam que o ex-juiz Sérgio Moro representava, esse tripé ou essa perna do tripé caiu. O bolsonarismo permanece. Sobrou a questão do mercado e a pauta de costumes religiosa. Nós estamos vendo que o mercado está pulando fora. Há muitos questionamentos do mercado quando estão entendendo que o governo não é um governo liberal. Ou seja, o que é um governo liberal? Com pouca intervenção do Estado na economia. Nós estamos vendo que existem posturas estatizantes. Aliás, o nosso presidente sempre defendeu propostas de Estado. E a roupagem do Paulo Guedes provavelmente foi uma roupagem eleitoral para ganhar as eleições e acariciar o mercado. Mas percebe-se que esse governo liberal, estrito sensu, não ocorrerá, ou pelo menos neste mandato, porque ele tenta a reeleição. E, em terceiro lugar, nós vemos que a força do bolsonarismo, sem dúvida nenhuma, está na pauta de costumes e religiosa. O que me chama a atenção sobre a pergunta do nosso ex-ministro da Saúde é que o general foi visto andando no shopping sem máscara. Vocês percebem? É inacreditável. A gente está vivendo um negacionismo. Na minha visão, o que aconteceu? Algum estudioso sentou junto e fez uma análise. O que o povo quer ouvir? Quem são essas pessoas que apoiam o bolsonarismo? Há muitas pessoas, meus parentes, ovelhas minhas, que votaram no presidente Bolsonaro, e não são pessoas fascistas, há fascistas, mas há pessoas que fizeram isso porque entenderam que havia alguns perigos. Nós podemos falar disso depois. Mas o que eu percebo é que esses 12% a 20%, que são um grupo de pessoas negacionistas contra a vacina, contra a ciência, mas são pessoas de extrema mobilização na internet.
extrema mobilização online. E isso faz com que uma eleição seja vencida. Quando se vê um ministro sem uma máscara, isso faz com que aquela milícia digital fique agitada, empolvorosa, feliz, porque entende que o presidente Bolsonaro é antissistêmico, antipolítico. Aliás, nós temos vivido isso. Há pessoas que estão 30 anos na política e dizem: não, eu não sou político. Não, eu sou um gestor. Outros dizem. É como se a política fosse algo sujo. Mas, na verdade, é só um discurso, porque estão na política, vivem da política e há muito tempo. Então, o negacionismo é um método. Alguns dizem que aquele que é, e eu termino essa pergunta com essa reflexão, o papa desses estudos, Steve Bannon, que influenciou a eleição de Trump nos Estados Unidos, sempre estava junto com o filho do presidente, alguém que provavelmente ensinou como dizer o que o povo quer ouvir. E, sem dúvida, o bolsonarismo conseguiu muito sucesso com esses discursos. Discursos antissistêmicos, antiglobalistas, anti-ONU, anti-meio ambiente, que mobilizam um grupo pequeno de pessoas, mas de extrema militância digital. Pastor Oliver, por que o Brasil elegeu um governo que falava em Deus ao mesmo tempo que pregava o discurso de ódio e de extermínio? Líderes e membros de igrejas teriam feito vista grossa para essa incoerência? A troco de quê? Nós temos que lembrar que o que está acontecendo no Brasil é um fenômeno mundial. Por exemplo, vocês lembram do Brexit? O que aconteceu no Brexit para que a Grã-Bretanha ou para que a Inglaterra saísse da União Europeia? Um discurso anti-imigração. Esse mesmo discurso anti-imigração está presente nos Estados Unidos. Imigrantes não venham para cá, vamos construir um muro. Mas eu li alguns textos sobre Steve Bannon e ele dizia que o assunto imigração não é um assunto que envolveria a América Latina, mas que na América Latina a força conservadora estaria entre católicos e principalmente evangélicos. É isso. Nós estamos vivendo nos últimos anos uma ascensão da extrema-direita em vários lugares no mundo. Nós vemos na Hungria, nós vemos em tantos outros países, nós vemos na Bielorrússia um ditador de extrema-direita que existe lá. Existe um fenômeno de extrema-direita que está acontecendo no mundo, que utiliza de pautas que entendem que existem pessoas que merecem direitos e outras não. Você lembra daquela frase que alguns dizem? Direitos humanos para humanos direitos. Quando alguém fala uma frase dessa, nossa mente fica até um pouco bugada. É como se alguém merecesse ter direitos. Esse discurso de extrema-direita encontra guarida nos corações. E por quê? Talvez por nosso passado escravista, escravocrata. Brasil, Estados Unidos, a Inglaterra também teve sua parte durante muito tempo em relação à escravidão, ao permitir que ela acontecesse no mundo. Existe em nosso ideário genético, histórico, a ideia de que alguns merecem direitos e outros não. Ou seja, o discurso de extrema-direita é aquele de que existem pessoas globalistas ou pessoas que estão defendendo o meio ambiente ou ONGs que estão querendo dominar o mundo, arrancar empregos, os imigrantes vão arrancar empregos. Ou aqui no Brasil, os índios estão dominando terras com muito ouro que poderiam ser do país. Essa ideia de que o outro está roubando aquilo que é meu, de que o negro pode ser uma ameaça para mim, faz com que as pessoas estejam com ódio. É isso que eu quero dizer. A extrema-direita acessou o botão chamado ódio. E por isso a gente precisa retornar à racionalidade. Não é fácil. Existe um texto lá em Atos dos Apóstolos, em Atos capítulo 19, que conta para nós em Éfeso, quando o apóstolo Paulo estava pregando e as pessoas durante 2 horas gritaram: grande é Diana dos Efésios, porque entenderam que Paulo ia contra aquela pregação dos deuses ali em Éfeso. E quem pega a palavra fala assim para o povo: gente, espera aí, vamos botar o pé no chão. Se o Império Romano vê essa confusão aqui, vai matar todo mundo. Esse seu amigo com discursos irreais, esse seu amigo que acha que o Brasil vai ser dominado por comunistas, essa sua amiga que tem ideias de que há uma ditadura comunista pronta a ser instaurada, a gente precisa trazer essa gente para a racionalidade com muita paz e paciência. Porque, sem dúvida nenhuma, não existe esse risco. Nós não estamos vivendo mais a Guerra Fria. A União Soviética não existe mais. É incrível perceber isso. Quando você me pergunta por que muitos evangélicos entraram nesse caminho, eu já falei aqui em outros programas. Uma das razões é por uma interpretação errada do Velho Testamento. Por entender que o discurso do Velho Testamento de conquista de Canaã, de vamos matar e conquistar, é aplicável hoje. Existe na extrema-direita uma banalização da violência. A ideia de que
Eu posso matar quem não merece. É bandido? Pode ser morto. Representa uma ameaça para mim? Pode ser eliminado. Não é um humano direito. Não tem direito a direitos humanos. Mas eu imagino também que evangélicos em massa votaram no bolsonarismo pela pauta de costumes. Principalmente pela ideia do antipetismo de achar que o PT iria sexualizar as crianças. Vocês lembram das fake news da mamadeira de membros do órgão sexual masculino? Você lembra disso? Você lembra da fake news do kit gay? Então essa ideia de que as nossas crianças serão sexualizadas, sem dúvida isso assustou. Eu tive ovelhas que chegaram para mim e disseram: eu não posso votar no Haddad porque nossas crianças serão sexualizadas. E aqui uma palavra para a esquerda. A esquerda, na minha visão, precisa mostrar que existem pessoas que são conservadoras na pauta de costumes e que são de esquerda. Existem pessoas que são conservadoras na pauta de costumes e entendem que um governo deve ser justo, igualitário e de defesa dos pobres. Existem pessoas que podem achar que alguma postura é pecado, mas não significa que ela não seja um direito, principalmente quando se fala em relação aos direitos homoafetivos. Ainda que evangélicos consideremos pecado, a questão não é o pecado, mas a questão é o que é um direito. Se nós soubermos fazer essa diferença, se nós pegarmos pastores que falem para a nação, porque a direita tem pastores que são pastores midiáticos, se evangélicos não se virem representados na esquerda, não vão se manifestar como sendo pessoas de esquerda. Eu termino esse programa dizendo a você que existem muitos evangélicos que são favoráveis a cotas, muitos evangélicos que não querem que a Amazônia seja destruída, muitos evangélicos que não querem que a nossa água seja privatizada, muitos evangélicos que defendem pautas que são pautas que alguns os chamariam de comunistas, mas que são pautas bíblicas. Eu me lembro de uma brincadeira que alguém fez. Chegaram para uma mulher e falaram assim: vem cá, você é favorável que uma mulher e um homem com a mesma escolaridade recebam a mesma coisa? Sim. Vem cá, mulher, você acha que uma mulher tem que apanhar? De forma alguma. Você acha que uma mulher tem direitos a ser o que ela desejar? Sim. Você quer fazer parte do movimento feminista? E ela diz: não. Por que será? Talvez porque a imagem seja uma imagem diante da qual nós não estamos alcançando essas pessoas. Por isso eu termino esse programa dizendo: esquerda, está na hora de dialogar com os evangélicos. Está na hora de falar a linguagem do povo. E está na hora de entender que o ambiente político é um ambiente da diversidade de pensamentos. Mas nós estamos vivendo um perigo tão grande que a democracia tem que ser salva. Nós não podemos viver um novo golpe militar. Nós temos que lutar contra isso. Militares, não se envolvam em política. Se vocês têm cargos, cumpram a sua missão, mas partidariamente não. Vão para a reserva. E povo da esquerda, vamos falar com os evangélicos, com os católicos, com os religiosos. Vamos respeitar a todos, mesmo que pensem diferente de algumas ideias que pessoas de esquerda têm defendido. Que Deus a todos abençoe.